O episódio de hoje tem como pano de fundo 2 projetos de lei que circularam recentemente em Belo Horizonte. Um deles já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que autoriza a internação involuntária, também conhecida como internação compulsória, de pessoas que fazem uso de drogas. O outro, aprovado pela Câmara, mas que aguarda a sanção ou veto do prefeito, prevê medidas para a chamada desobstrução das calçadas da cidade. À primeira vista, pode parecer que ambos os projetos sejam distintos, mas se a gente parar e olhar bem e reparar, a gente percebe que, além deles serem propostos pela mesma ala política, os objetivos deles se assemelham sim. E eles se assemelham numa determinada forma de enxergar a cidade. Uma lógica que transforma uma série de vulnerabilidades em incômodo urbano, sofrimento em problema de ordem pública e pobreza em algo que precisa ser retirado do campo de visão. Dando o nome aos bois, a gente está falando de projetos de lei higienistas que insistem em retornar com novas roupagens, disfarçados de preocupação e cuidado com a cidade e com essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Em nome do cuidado, nasce uma política de controle de corpos. Em nome da organização do espaço público, discute-se o destino de seres humanos, que inclusive já tiveram inúmeros direitos negados e seguem sendo tratados como lixo. Mas quem define quais vidas podem ocupar a cidade e quando podem e onde podem ocupar? O que significa cuidar quando o cuidado não é escolhido? E é possível, de fato, falar em cuidado? E quais são os riscos de responder a questões sociais complexas que demandam estudo aprofundado, diagnósticos que não podem ser dados da noite para o dia, com medidas extremamente coercitivas e que só parecem querer excluir essas pessoas do convívio social? Parece até que a gente está falando de um outro tempo, né? No episódio de hoje, a gente vai discutir a internação compulsória para além do que defende a extrema-direita e das respostas fáceis para problemas difíceis. Porque quando o debate é pautado pelo medo e pela urgência, fica ainda mais importante se perguntar: as políticas públicas, essas que estão nascendo não só em Belo Horizonte, mas em outras cidades, outras capitais, outros estados, elas estão sendo construídas com comprometimento com a dignidade humana ou apenas utilizando de forma disfarçada velhas práticas de limpeza social? Eu sou o Rafa Libânio e esse é o Antes da Pena. Bom, e para a gente continuar pensando um pouquinho mais sobre a internação compulsória, eu tenho uma convidada aqui hoje, a Thaís Souza, para a gente poder adentrar nesse campo de uma forma mais específica. Antes de mais nada, Thaís, muito obrigado por aceitar o convite e eu queria saber quem é a Thaís. Então, Rafael, eu que agradeço, pelo convite e sobre, inclusive, a sustentação de um espaço tão importante para propiciar aí, uma leitura, uma escuta e uma conversa crítica sobre pontos aí, tão presentes na nossa sociedade atualmente e lidados, às vezes, de uma forma muito simplista, algo que é muito mais complexo, que é a questão não somente das internações compulsórias, mas do lugar que esses sujeitos que fazem uso de substância, de álcool e outras drogas, vão tomando aí nesse contato, nesse ponto relacional, da sociedade. Então, meu nome é Thaís Souza, agradeço pelo convite. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, fui trabalhadora, do SUS durante 7 anos, atuei especificamente, no campo e na clínica AD, em serviços aí direcionados para a oferta de tratamento para as pessoas que faziam uso e fazem prejudicial de álcool e outras drogas. Também sou pós-graduada em Direitos Humanos e, na época, o tema também da minha pesquisa foi tentar ler e pensar o conceito e a política de redução de danos na sua prática como uma garantia dos direitos fundamentais para esses sujeitos. Bom, acho que não tem nem como a gente não se aprofundar mais ainda com a Thaís. E antes da gente ir desenvolvendo cada vez mais, como eu falei agora no início do episódio, parece que a gente está andando na contramão. Belo Horizonte vem aprovando uma série de leis, umas em primeiro turno, outras já estão aí prontas para entrar em vigor. E uma delas que mais chamou atenção, que causou muita discussão e é o tema do episódio de hoje, é a lei da internação compulsória, E antes pra gente, na verdade, poder adentrar nesse assunto, eu queria começar perguntando como que a internação compulsória ela se forma assim no Brasil historicamente e como que ela vai se relacionar com a lógica manicomial que é anterior à reforma psiquiátrica, Bom, eu acho que
o ponto da internação compulsória, ela é construída, ao meu ver, né, muito enraizada num racismo estrutural e numa lógica que, inclusive, era que sustentava os manicômios, né, nas antiguidades, vamos dizer. A forma como tem sido conduzida, né, e, de certa forma, inserida dentro de uma lógica de um suposto tratamento, diz de um cuidado que prioriza mais a exclusão, né, e a segregação de sujeitos aí que perturbam, vamos dizer, um bem-estar social, que era exatamente, né, o que era como critério de encaminhamento para os hospitais psiquiátricos antes da reforma. Então, a reforma, na verdade, né, ela vem como uma necessidade, uma luta de uma intervenção numa estrutura de tratamento de pessoas que faziam também uso, né, de substância de álcool e outras drogas, mas também de sujeitos que, de alguma forma, apresentavam um modo de existir que destoava de algo do padrão, né, ou do que era moralmente construído e aceitável, assim. E nesse momento, com a entrada da internação compulsória de forma indiscriminada e, ao mesmo tempo, também muito direcionada a um recorte, né, tanto de cor, né, de raça, em contextos de vulnerabilidades, a gente precisa ter esse olhar mais atento de quando a internação compulsória passou muito mais como uma tentativa de docilizar os corpos do que, de fato, tratar e cuidar desses sujeitos diante o ponto, né, do uso prejudicial de álcool e outras drogas. E não tem como a gente dissociar, né, o que foi a luta da reforma e de todos os outros discursos que precisam estar em pautas quando se trata disso, e como que isso, a prática da internação compulsória, da forma como ela tem sido, né, inserida na sociedade atualmente, vem com a contramão. Né? A internação compulsória, a internação involuntária, de fato, ela é um dos recursos dentro do tratamento quando se há uma situação limite do sujeito em relação ao uso da substância. Mas é uma última instância e não necessariamente uma primeira opção ou uma solução, porque colocá-la como uma primeira solução é desconsiderar a complexidade, né, e todas as questões estruturais que envolvem a relação do sujeito com o uso prejudicial do álcool e de outras drogas. É como se tenta fazer uma resposta simplista e segregatória para um problema que é histórico, né? E talvez um problema, vamos dizer, um ponto aí que ele tem outras camadas, outras interfaces e que se usa em algum momento, chega a ser de um ponto prejudicial e nessa situação aí limite, né, que coloca, inclusive, em alguns momentos, a vida do sujeito em risco em relação a essa precariedade, né, social, psíquica que ele naquele momento já houve outras diversas violações. E não é essa imposição pelo tratamento, pela via da exclusão, né, e dessa privação de liberdade que é uma resposta para algo que já está marcado historicamente. Eu acho muito interessante quando você fala sobre ser o último recurso, assim, quando... E aí, como você pontuou, eu já tenho a vida da pessoa em risco, né? Eu já tentei de tudo e a vida agora, se eu não fizer nada, essa pessoa pode, enfim, morrer. É interessante pensar que quando a gente fala no direito penal, ele também é visto como a última... Bom, teoricamente, seria a última solução, seria prender alguém. E me parece que tem uma lógica muito parecida entre essas duas coisas, né? A gente importa uma para outra, assim. Eu vou prender porque é mais fácil, eu vou internar porque eu preciso limpar o centro da cidade, porque... Não porque, de fato, eu tô, né, me importando com aquele indivíduo, com o sofrimento que ele tá passando, ou todos os problemas que antecedem o que a gente tá vendo ali, né? Que talvez seja... Muita gente fala, mas as pessoas estão na rua usando droga, mas é o que você está vendo ali naquela hora, né? Aquela pessoa tem uma história, ela é uma vida, né? Tudo que vem antes. Eu queria saber um pouco mais sobre essa demografia na sua atuação, em todo esse tempo que você atuou, e também como que foi a sua interação com a sociedade que te via naquele trabalho, né? Assim, porque
Acho que igual no direito penal, muita gente fala que a gente defende bandido, e não é sobre isso, né? Muito pelo contrário. Tem muita gente que acha que tem que internar mesmo, e é isso aí, porque o jeito é esconder, nesse caso, né? Tirar, porque se eu não tô vendo, se não tá na rua, não é um problema. Então, sintetizando, eu queria entender um pouquinho mais dessa demografia, e também como que foi na prática quando você atuava também em relação com a sociedade, né, com as pessoas que você que passavam pelo seu caminho ali, que também opinavam quanto ao trabalho que você estava exercendo ali. Bom, vamos por pontos, assim. O primeiro ponto é que, como eu estava vinculado, né, a 2 serviços, mas eu acho que o que nos cabe mais aqui nesse momento é transmitir a prática do consultório na rua, né, que é um serviço dentro da atenção básica, que é uma equipe volante, que vem também já fazendo um contraponto, que o tratamento é pela via da tranca ou da exclusão. O tratamento é na cena, é em loco, é com aquele sujeito. É reconhecendo o modo dele de operar, a história de vida dele. É estando na cena de uso, ofertando meios de promoção, né, e prevenção ao ponto do corpo e da saúde daquele sujeito, quando a droga ainda faz parte de um circuito dele, ou quando ele se faz um pouco muito imerso no circuito do uso da substância, né? Então, o consultório na rua, ele já é um serviço que vem, né, dentro da rede, dentro da RAPS, substitutivo, em respostas, né, aos fechamentos dos manicômios, porque isso é importante dizer também, né, a reforma, ela não coloca uma condição apenas que o tratamento é liberdade, ela desenha várias portarias, inaugura um novo sistema de saúde para dar conta, inclusive, de tratar esses corpos que possuem algumas questões, mas que precisam ter o ponto da loucura pela ordem da compreensão e não do combate. E por isso que é muito interessante a gente falar disso, porque a gente sabe também de todo o contexto de guerra às drogas, e que enquanto a gente entra nesse combate à substância, combate a esses corpos, a gente entra numa política de eliminação e não de compreensão, de tratamento e de condição para que aqueles sujeitos tenham, inclusive, recursos enquanto cidadãos para fazer escolhas, né, assim, mais possíveis e mais plausíveis em relação à dignidade humana. Então, falando da minha prática do consultório na rua, que já é um serviço orientado pela política de redução de danos dentro da atenção primária, um serviço do SUS, né, assim, é uma política pública que funciona para articular, se aproximar desses sujeitos que estão em situação de rua, né, e que estão ali dentro dos seus modos de sobrevivência, articulados com o uso da substância. Então, é um serviço que coloca o corpo na cena, né, para ampliar as possibilidades daquele sujeito, para escutá-los, né, inclusive para encontrá-los aí enquanto sujeitos de direitos que são, né? E a partir desse encontro, pela lógica da promoção e prevenção de saúde, ampliar um pouco as possibilidades e as ofertas daqueles circuitos para que eles possam escolher, enquanto a droga for parte do circuito deles, que eles possam, né, de alguma forma, não serem criminalizados, marginalizados, né, assim, e violados em função dessa parceria prejudicial com a substância naquele tempo de vida. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, o consultório na rua enquanto um serviço que garante assistência, suporte e direitos a esses sujeitos que estão em contexto de extrema vulnerabilidade e violação de direitos, né? E o que eu observava muito na prática é que tem um ponto que, se você considera o básico, o nome, a história de vida daquele sujeito, ele topa se reconhecer em outras funções que não só enquanto um usuário de droga, né? E como esse estigma que a droga tem e esse impulso da sociedade e demonizar a substância, isso recai sobre os corpos desses sujeitos, que é o que a gente escuta hoje em dia, né? É o zumbi, é o cracudo, é o nóia, é o vagabundo. E é muito difícil um sujeito que vem, né, como efeito de toda essa questão, né, estrutural aí, racial do Brasil, ainda com esses novos rótulos, né, assim, poder dar conta de sair disso é muito complicado. E dentro do campo do direito, da saúde, da assistência social, da educação, né, o que a gente pode recortar e ofertar como possibilidades e ampliações. E pensando muito na lógica de um cuidado em saúde integral. E quando se pensa numa lógica de um tratamento por uma via compulsória, como se fosse algo imperativo,
como uma condição para aquele sujeito, a gente desconsidera todas as outras opções que estiveram ali na história de vida daquele sujeito, que pode ser, inclusive, algo que impulsiona a sair desse uso da substância. Né? Então, é preciso também apostar em algo do desejo do sujeito. E para isso precisa ter espaço. Precisa saber, inclusive, de que se trata aquele sujeito e não fazer dele a droga, um só. Né? Assim, senão o sujeito precisa estar nesse lugar de um sujeito político como ele é e não se tornar meio que essa coisa, esse objeto no qual tira, coloca, prende, solta, aqui na minha porta não, lá pode, né? Então acho que esse ponto é fundamental, considerá-los também como um sujeito político, entender qual que é a função da substância para ele e a partir disso quais são as condições que aquele sujeito tem, qual que é o tratamento mais indicado dentro de uma lógica substitutiva entre vários serviços que a gente tem da atenção primária, centro de saúde, Sersan AD, né? Unidade de acolhimento transitória, mas pensar que é preciso o tratamento por uma via de uma certa articulação, né? Uma ampliação ali de circulação. E não necessariamente vir como uma última instância, uma condição de um tratamento compulsório, no qual o que vai sair disso aí é muito mais uma privação e uma exclusão do que uma possibilidade de ampliação de outras parcerias que não só com a substância. Não tem como reduzir o sujeito à droga, né? Porque senão a gente cai numa coisa de um certo combate, de um certo descarte, e a gente precisa, enquanto profissional de saúde, né? Enfim, no qual cada serviço se propõe, cada sujeito se propõe, pensar aí muito mais uma lógica de uma compreensão, de uma construção de um projeto terapêutico singular, né? O que é o projeto terapêutico singular? É quando você faz um plano de cuidado junto com aquele sujeito que precisa também de fazer sentido para ele. Não tem como a gente entrar numa lógica prescritiva da coisa, né? Porque senão a gente encarna também um saber no qual a gente não acessa o que é melhor para ele, o que é bom para ele, sendo que a gente não sabe, e tem que ter algo que faça sentido para ele. Para a partir dessa troca, isso ser uma possibilidade, né? O consultório na rua é isso, é uma ponte, né? Tanto que é uma equipe de saúde que funciona dentro de uma van, né? Que vai deslocando entre as cenas de uso, né? do município, e ele vai possibilitando essa circulação, essa ampliação, né? A equipe empresta um pouco o corpo dela para colar com o corpo do sujeito, para levá-lo, né? Aonde ele tem direito de acessar, e ao acessar isso ele consegue ampliar as suas parcerias, assim. Eu acho muito interessante, principalmente, e eu queria entender um pouco mais essa lógica das cenas de uso, né? Como que elas são mapeadas? É um corpo multidisciplinar, né? Para vocês poderem ter todo esse... Porque o escopo é muito grande. É um projeto incrível, principalmente se a gente olha nessa lógica contemporânea da internação compulsória, da guerra às drogas que reduz o sujeito à substância, ponto final. E que quer tirar ele da rua. Né? Criminalizado. Exatamente. E a gente aumenta essa criminalização. Aprovamos agora também em Belo Horizonte. O que me move nesse episódio também, que me chama muita atenção, é a quantidade de leis higienistas que foram empurradas de uma vez numa sequência muito rápida e que envolvem todos esses pontos. Inclusive, uma que é inconstitucional, que é fumar maconha na rua, passível de uma multa muito alta, inclusive. Né, R$1.500 se você for pego andando na rua fumando maconha. Essa é só mais uma, né, nessa internação compulsória, limpar a calçada. E eu queria entender como que é feito esse mapeamento, assim, se ele também... Porque o meu medo, e aí eu acho que você pode tirar essa dúvida, é que também seja utilizado aquele termo muito comum da polícia, que são as zonas quentes, né? A gente tem as zonas quentes do tráfico, sim, que elas muitas vezes são utilizadas para autorizar, entre aspas, porque não é uma autorização, né? Mas para que tenha abordagens policiais sem uma suspeita, né? Mas estava num lugar onde sabidamente se usa droga. Isso não é um motivo para você abordar uma pessoa. Você tem que ter uma fundada suspeita para parar alguém na rua, pedir o documento e revistar essa pessoa. E eu queria entender um pouco como que é esse mapeamento dentro da lógica da clínica na rua. Belo Horizonte, né, ela tem uma divisão, a gente fala das divisões sanitárias das regionais, né, de Belo Horizonte. Então, dentro a gente vai ter a Centro-Sul, né, Noroeste, Nordeste, Oeste, Barreiro. E todos os serviços de saúde se organizam dentro desses distritos sanitários. Então, cada distrito já tem o próprio mapeamento do seu território, no qual divide, né,
as regiões, as micro-regiões de atuação, pensando que a lógica do SUS é de intervenção no território. Então, geralmente, esse território já é lido pelos serviços de saúde conhecidos, né? Então, é uma construção muito mais pela via da garantia de saúde, do cuidado no território, de que necessariamente um recorte muito específico para intervir no ponto onde tem a cena de uso. Então, a cena de uso ela é um ponto do território que está, né? Eu acho que a questão da droga atravessa toda a história humana, e em Belo Horizonte, no caso, não seria diferente. Então, cada regional já tem, dentro do mapeamento do seu território e da leitura dele mesmo, quais são os pontos de maior vulnerabilidade e de cenas de uso de álcool e outras drogas, né? Então, é uma coisa que os próprios serviços de saúde foram mapeando, né? Assim, a partir de uma imersão, de uma realização de campo no território. Inclusive, né, a entrada do consultório na rua, ela é construída e só é possível inclusive com, né, essa leitura, entendendo o lugar do tráfico, né, assim, dessas relações, da dinâmica do território. Então, a equipe vai fazendo essa imersão, lendo essas cenas, né, construindo, inclusive, um vínculo com as pessoas que estão nessa cena, que trabalham nessa cena, né, enfim. E a cena de uso de álcool e outras drogas, assim, eu trabalhei na Noroeste, né, que é uma cena muito conhecida, muito estigmatizada, ali perto, né, do Hospital de Lomberes, e é um lugar, assim, no qual você observa claramente toda a questão da estrutura, né, do comércio ali, né, enfim, da substância, mas também é uma região na qual a equipe de consultório na rua foi uma das primeiras a atuar lá, que foi da equipe Noroeste. Então, você saber ler a cena de uso, você construir um vínculo, você entender que você está ali como um serviço de saúde, assim também como o papel, né, das agentes comunitários de saúde dentro do centro de saúde, da atenção primária, é entender que o cuidado se faz no território, aonde é possível acessar aquele sujeito. E se naquele momento o que está capturando ele, ou que a maior parte do tempo da vida dele está passando ali pela cena de uso, se tem uma equipe volante que consegue ler, entender, respeitar a dinâmica dessa cena para fazer parte com uma função muito específica, assim, que é de prevenção, de promoção à saúde naquele momento. Né? Assim, então, tem todo um horário de atuação desse serviço, né? Entendendo a dinâmica da rua, as relações que atravessam a rua. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, são 2 assistentes sociais, um psicólogo agora, né? Um médico, um enfermeiro, um arte educador e um redutor de danos, entendendo, né? Como a questão da arte educação, da redução de danos é o que possibilita, né? Assim, esse acesso, essa comunicação, essa troca, e inclusive a sensibilização também, né, desses sujeitos para a construção do cuidado e dele poder repensar e elaborar a própria relação com o seu próprio corpo, porque isso é um ponto também, né, quando o uso está mais prejudicial, a gente precisa resgatar algo da identidade daquele sujeito, que em função não só da substância, mas dos estigmas e da vulnerabilização desse processo, isso fica muito distante mesmo, né? O sujeito vai desagregando um pouco, assim, muito em função desse lugar que ele passa a ter para o olhar do outro quando ele se torna um usuário de substância de uma forma mais intensa, né? Assim, que é um corpo que ninguém quer ver. É um corpo que ninguém quer encostar, é um corpo que as pessoas ficam com medo, né? Assim, por isso que tá muito ligado, como você mesmo contextualizou muito bem, assim, antigamente o que saltava aos olhos era o louco, né? E de certa forma, a loucura tinha que estar ali trancada e muito bem contida, e agora o que cada vez mais tem perturbado é a questão do uso mais intenso, né, assim, do aumento das pessoas em situação de rua, que não necessariamente em decorrência ao uso da substância, vários outros processos foram acontecendo, a gente atravessou uma pandemia, né, os efeitos, né, da vulnerabilização social depois de uma pandemia, né, do tanto que esse número, a rua passa a se não ser, né, acho muito difícil a gente falar disso, mas a rua passou a ser casa para muita gente que antes não era também. Né? E eu acho que Belo Horizonte, por ser um município assim, pioneiro em outros serviços e ter uma estrutura, acaba que se torna um município atrativo também, nesse sentido de qual os sujeitos possam ter amparos e recursos, mas que isso não é um atrativo, isso é um direito, né? E as pessoas vão lendo de uma forma errônea.
Então, vamos cortar isso, né? Então, aqui está muito fácil. Então, é preciso ter esse olhar crítico mesmo, assim, para ver a complexidade. Quais são as camadas, até a gente encontrar esse ponto que salta aos olhos e perturba aí o bem-estar alheio, né? E um corpo de um usuário de droga atravessa dessa forma, né? Assim, a sociedade, o meio. E trabalhando na rua, a gente encontra isso diariamente, assim, né? Como você mesmo perguntou, pessoas que tinham muita dificuldade de entender o lugar do consultório na rua, entendendo que estava privilegiando pessoas que não têm direitos, ou, enfim, o que não querem nada com nada, né? Sendo que é um serviço de saúde dentro da atenção primária, da mesma forma que a gente está aqui atendendo, né? Se uma pessoa tiver com uma intercorrência ali naquele momento na rua, ele também será atendido, independente de estar nessa circunstância de vulnerabilidade ou não, mas o consultório na rua faz valer, assim como a redução de danos, os princípios e as diretrizes do SUS, que é a equidade, né? É dar a mais quem precisa de mais, né? Então, entendendo que são pessoas que esse contexto de vulnerabilidade dificulta o acesso e ampliação deles ao serviço de saúde, educação, de assistência, é pensar numa equipe volante que faz valer a equidade, que naquele momento ele precisa de algo mais intensivo em relação ao cuidado, até uma possível estabilização e organização, para depois ele fazer um uso melhor da questão da autonomia, que é também o carro-chefe para qualquer tipo de tratamento. O sujeito tem que ter autonomia no tratamento dele, senão ele não vai se implicar. Mas aí volta para a questão da situação limite. Em alguns momentos, a desorganização, né, e a precarização, seja social ou psíquica, está tão intensa que se não tiver um serviço, né, especializado para condicionar uma possível estabilização do quadro, ele não vai. Né, vai continuar ali. Nós vamos deixar ali porque é isso, porque tá usando, porque não quer parar de usar. Não. Que é outro ponto também muito interessante em relação ao conceito de redução de danos, que às vezes as pessoas têm uma certa precipitação de interpretar a política de redução de danos. A política de redução de danos, ela não é contra a abstinência, mas o ponto dela é que ela não tem como exigência quem pode e quem não pode ser tratado. Muito pelo contrário. É um serviço, é um conceito, uma política que ela tem uma flexibilidade para conseguir alcançar mais a dificuldade e a complexidade da relação do sujeito com a substância, dependendo do tempo de vida dele. Né? Então, assim, não tem nada disso, que é contra a abstinência. Não, muito pelo contrário. Assim, só não se tem uma exigência para que o sujeito acesse o campo da saúde, do tratamento, né, como uma certa limitação. Então, você está fumando pedra, a gente não vai conversar. Não, muito pelo contrário, né? Para de fumação de quim, para a gente trocar uma ideia, toma uma água, né? Qual foi a última vez que você se alimentou? Você fica, né? Isso é uma das abordagens de um serviço orientado pela questão da redução de danos, né? Assim, garantir os insumos para proteção e prevenção em relação à saúde, STs, né? Entre outros aí. Então, acho que esse ponto é fundamental, assim, de ressaltar, né? É muito mais sobre ofertar essas condições para que esses sujeitos tenham possibilidades, né, assim, de se haver aí com as condições que atravessam a vida deles naquele momento. Seja na cena de uso de álcool e outras drogas, seja na calçada, né, seja na praça ou dentro da maloca, né. Eu acho interessante quando você traz essa questão da abstinência, porque, para mim, exige-se a abstinência de algumas pessoas só, né? Porque de outras que estão em lugares muito privilegiados e que consomem muita droga, eventualmente, não se exige, né? Porque você, aos olhos da sociedade, não fere essa imagem que se tem, né? Até porque a imagem da pessoa, e aqui eu coloco igual você trouxe, do drogado, do cracudo e etc., ela é muito específica, né? Ela no imaginário das pessoas, né? E até na construção dos nossos afetos, assim, ela tem um lugar muito específico, né? A pessoa que vai te dar medo, você vai atravessar a rua, você não quer passar perto. E parece que não tem mudado, né? E junto de tudo isso, me parece que tem essa ausência do questionamento do anterior, por parte da sociedade, não de quem está atuando, no caso, né? Mas de nós, da sociedade, que observamos e também estamos no contexto da cidade, né? E que não se fazem essas perguntas de... eu ouço muito os dizeres, nossa, tem muita gente morando na rua em Belo Horizonte. Mas não tem uma pergunta de por que aumentou o número de moradores de rua em Belo Horizonte? Né? Por que quando eu vou, por exemplo, na Praça Rio Branco, perto da rodoviária, eu vejo muito mais pessoas morando na rua? Ao longo da Afonso Pena, inclusive, usaram a foto, né, no tempo. É um quarteirão do lado da minha casa,
para falar sobre a limpeza das calçadas, né? E eu fico me perguntando justamente nesse processo de limpeza, porque eles não dão nome aos bois nesse projeto de lei. Eles falam que, né, tem que limpar a calçada porque o município precisa disso. E a gente sabe que eles querem tirar as barracas, os lugares onde essas pessoas dormem. Me parece, e aí eu vou dizer que talvez seja uma coincidência muito ruim do destino, que isso aconteça num dos meses mais frios do ano, inclusive. Que é tirar tudo que essa pessoa tem, que não é nem o mínimo. Não é nem o mínimo para a subsistência dela naquele lugar, né? E aí, dentro desse contexto, eu também queria te perguntar como é que, então, a ideia da internação compulsória é vendida como cuidado, né? Porque esse foi o debate. Né? Essas pessoas elas precisam de cuidado. Essa palavra foi usada várias vezes. Como que ela envelopa tudo isso e entra e vai, assim. E não tem uma discussão muito grande. A gente tem as pessoas que já lidam com isso há muito tempo discutindo, as pessoas que PAI-PJ, das associações de psicologia, da luta antimanicomial, que estão discutindo isso, mas eu não vejo tomando uma proporção que deveria tomar. Inclusive porque, se eu não me engano, no dia 25 de maio, a gente teve a transferência dos últimos 14 pacientes do Hospital Colônia de Barbacena, né, para um centro terapêutico. Então, assim, 115 anos da história do Hospital do Hospital Colônia de Barbacena, que tem um livro e a história, o Holocausto Brasileiro, né? Que foi esse lugar de abandono de corpos, que não havia tratamento ali. E agora a gente volta com essa lógica da internação compulsória. Eu estou usando o Belo Horizonte como cenário, mas é o Brasil está fazendo isso. Sim. E é um discurso que envelopa e tem um laço bonito de cuidado. Como que esse discurso se dá? Assim? Como que você, como profissional, vê a construção dessa ideia de cuidado pela internação compulsória? Porque, aparentemente, tem colado, assim. Eu acho que tem colado porque vende uma certa solução imediatista. E talvez isso, assim, né, uma solução para as pessoas nas quais não querem se dar o trabalho, né, assim, de ir um pouco além do que está ali escancarado, né, assim, eu acho que ter e sustentar um olhar crítico é algo que dá trabalho, né, Rafael? As pessoas precisam, inclusive, se haver, às vezes, com as suas próprias questões, né, com suas próprias dificuldades, né, então acho que a internação compulsória como um cuidado entra muito mais como uma resposta, eu já até, né, falei disso assim, mas de tirar aquilo que perturba, né, porque de certa forma o que um corpo tão vulnerabilizado expressa ali e perturba, né, assim, e o que é, por exemplo, uma das frases mais clássicas, assim, mais marcantes da luta em relação à reforma? Trancar não é tratar, né? Assim, tratar é quando se pensa em um cuidado integral, é quando se precisa de articulação, é quando precisa de vários serviços dando condições para o sujeito sair daquilo ali. Isso demanda o quê? Tempo, construção do caso, autonomia do sujeito, desejo do sujeito. E para quem não consegue ler esse sujeito e acompanhar isso, né, ou minimamente entender um pouco dessa dinâmica, e uma sociedade que hoje em dia a gente vive no imediatismo para tudo, né? Não se pode esperar, não se pode sofrer, né? Assim, não se pode perder. É esse imperativo do gozo a qualquer preço, né? Tenha, goze, vá, não sofra, né? Não fique triste porque tem uma pessoa, enquanto você está almoçando, te pedindo um dinheiro, né? Não fique incomodada, né? Tira isso que me perturba. Então, acho que esse ponto, a compulsória entrou nesse lugar, como as pessoas têm ocupado, de não querer pensar, né? Assim, então, se tem como tirar e prender ele numa casinha, né? Para que vai deixar aqui? Só que as pessoas não têm dimensão que tipo de tratamento que de fato recai, né, assim, nessas instituições que topam sustentar um tratamento compulsório, né, assim, que é um pouco a perpetuação das lógicas dos manicômios, assim, né, enfim, que tem relatórios, né, assim, de vistorias, de instituições sérias, assim, do tanto de violação de direito que se comete nesses lugares que dizem lugares de tratamento.
né? O que já é uma questão, porque se você pensa que o tratamento, às vezes, vai estar exatamente não no território, mas em outros pontos mais potentes da história de vida do sujeito, né? Assim, que talvez lá atrás ele lembrar que ele foi um bom pintor, que ele foi, inclusive, um bom professor, né? E que em algum momento ele tinha um trabalho que era importante para ele, assim, se você vai construindo isso com ele a partir de um tratamento que há a possibilidade de escuta, de elaboração, de uma questão do suporte medicamentoso, né, de cuidado, de lugar para descanso, para intervalo, mas aonde o ir e vir é uma possibilidade, isso pode, inclusive, dar muito mais potência para um reposicionamento em relação ao uso da substância do que você pegar aquele corpo como se fosse um objeto, reduzir a droga, né, assim, e segregá-lo. Que é como se... E aí é uma violência no sentido de reduzir toda uma história de vida, várias outras questões que atravessaram a um ponto só, né? E é isso, assim, é uma internação, mas ela também tem um tempo, uma hora volta. Se não trabalhou nada aqui fora com ele, nada com o real da vida, só teve um corpo que foi segregado, quando ele sair, de que vai valer esse tratamento aqui? Que foi algo extremamente segregatório e que não considera a singularidade do sujeito. Quando você para pensar o que é uma internação compulsória, como ela tem sido construída e como ela tem sido implementada atualmente, porque eu acho que é importante dizer, né, que tem algo legítimo sim, em alguns casos, né, isso é uma indicação clínica, não é né, não pode ser onde está caindo, né, assim... E que eu acho que o perigo está aí, o uso que se feito, né, da importância, às vezes, de uma intensividade do cuidado, quando a coisa precisa ser intensificada, que é diferente quando tem que ser essa coisa da segregação e da exclusão, né? Então, assim, por que está vendendo como um cuidado? Porque eu acho que reduz de um ponto simples, onde os discursos aí vazios têm tido cada vez mais lugar e mais sentido, né, em outras instâncias, e que isso aí, na verdade, entrou quase como pílula de sucesso, né? E aí eu acho que você toca num ponto que é de muita reflexão, né? Quem é o menino que roda numa batida policial, né? Assim, quem é o corpo que toma chute safanão porque tá tomando a barrigudinha na Praça da Savassi, e quem é o corpo que tá tomando a Big Apple, sai gritando, chutando lata de lixo e nada acontece. Então, quem são os corpos também que estão sendo estigmatizados e determinados como corpos que precisam ser tratados compulsoriamente? Tratar todo mundo tem que ser, cada qual com a sua loucura, com a sua questão, né? Assim, eu acho que isso aí está posto. O ponto é como isso tem sido feito de forma compulsória e segregatória. Eu acho que é essa crítica que a gente precisa, e essa questão, na verdade, que a gente precisa fazer com a crítica de que o uso da substância é algo muito mais complexo e que se fosse tão simples de resolver, assim, não tinha ninguém usando nada, né? E principalmente isso, assim, né? Como, às vezes, essas internações, né, que são feitas de formas impositivas, sem nenhuma construção com o sujeito, como que isso causa mais dor, mais sofrimento, e o sujeito retorna para a memória que ele tinha de tratamento do corpo e da dor, que era o uso da substância. Então, às vezes, sai, até piora o uso, né? Assim, porque não teve uma construção de qual que é a função daquele tratamento, da forma que ele foi como construído. Qualquer tratamento precisa de produzir um sentido com o sujeito. Primeiro que a gente tem que entender qual que é o sentido para o sujeito desse uso da substância, dessa condição que está atravessando a vida dele naquele momento, né? Assim, senão a gente entra numa rotulação, né? Assim, e numa intervenção muito de objetificar esses corpos. E não são quaisquer corpos, e eu acho que como que entra no lugar de resto, né? Assim, tipo, varre esse resto daqui. E é muito difícil uma pessoa se organizar na vida e mudar, entendendo que a condição que ela está tendo e como ela está sendo vista socialmente é de um resto. Eu imagino que tudo isso que você falou é muito forte porque não há tratamento, efetivamente, né, nesses casos da internação. Não quando ela é aí pensada como a última solução, porque chegamos a esse ponto. Mas não, porque agora, como você disse, cai no campo é a primeira solução. Gente, tem um grupo ali, são pessoas que estão fumando crack, pega e leva interna. Porque essas pessoas já não têm mais condições de... Ninguém nem sabe, né? A gente tem... Quem procura saber, né? Eu acho Exato. Que já é acompanhado por algum serviço da rede ou não, né? Assim, cadê a rede familiar desse sujeito? Qual que é o território de origem? Tá morando aqui ou passa o maior tempo do dia aqui? Não entende o sujeito como um sujeito, entende o sujeito como esse corpo, assim,
criminalizado, né? Assim, essa coisa meio perigosa. Eu acho que é isso, desconsidera até mesmo antes da intervenção, sabe? Já tem uma coisa ali pré-estabelecida. É uma rotulação social, literalmente, né? Porque essa pessoa, ela já... Eu não preciso ver ela usando droga. Eu aprendo, né? Tudo que a gente ouve na sociedade onde a gente está inserido, que se eu olho para um lugar e vejo uma pessoa de um determinado jeito, deve ser algum usuário de droga, e a partir daquele momento, aquela pessoa já tem uma etiqueta que a sociedade colocou nela, e mesmo que ela não seja, ela vai ser tão marginalizada, tão vulnerabilizada nesse sentido, né? Que às vezes a única forma que ela tem de sobreviver naquele meio é se juntar com outras pessoas que também têm a mesma etiqueta para criar afetos, literalmente, né? Pra gente sintetizar, porque eu acho que por mim eu ia horas aqui, eu queria entender a partir de onde a gente pode pensar agora, dentro do contexto dessa lei que foi aprovada. A gente está meses antes de um processo eleitoral complexo. Assim, sim. As últimas 4 eleições do Brasil foram muito complexas. Um cenário extremamente polarizado, extremamente punitivista. E aqui eu até trago uma crítica minha, que é a esquerda e a direita andam muito próximas a nível nacional quando a política é o arrochamento das penas, né? Então, me parece que acaba que a gente, muitas vezes, tem um discurso, não nesse caso da internação compulsória, mas criar novos tipos penais, aumentar o número das penas. Me parece que é um discurso meio uníssono. Eu queria saber como é que a gente pensa na redução de danos, na moradia, né? na assistência e cuidado para essas pessoas, a partir desse contexto da liberdade, né? da construção junto com o sujeito nesse ambiente que a gente tem. Vamos assim, uma das coisas que eu acho fundamentais, né? Nesse momento contemporâneo, né? Onde tudo se pode, tudo se faz, tudo se autoriza, eu acho importante a gente fazer um resgate histórico do ponto de vista quais foram os pilares da política de redução de danos, da reforma, né, assim, da luta antimanicomial e principalmente do SUS, né? Eu acho que quando a gente está sempre no imbróglio, né, do que faz com isso aqui, porque os casos de fato são muito complexos, né? Assim, eu acho que às vezes a gente fica meio perdido, sem também por onde puxar o fio de iniciar uma construção, um projeto terapêutico, não é assim. Então, o que a gente precisa pensar, assim, né? Política pública, né? Assim, elas estão aí há anos com marcos históricos. Isso funciona de alguma forma, né? Funciona porque elas estão aí desde então, vão continuar. Muitas vezes enxugou demais vários orçamentos de serviços muito potentes, de serviços que precisavam cada vez ter ampliações e não reduções, que faz valer a política de saúde a partir da lógica dos serviços substitutivos, né? Então, acho que isso é importante, e na estrutura da coisa, né? Assim, a gente não fala de equidade porque é bonitinha, porque realmente tem casos muito graves que, se a gente não fizer a mais, o sujeito pode ser lançado à morte, né? Assim, o que você for pensar na universalidade do SUS, que o SUS é para todos e que a gente precisa garantir esse acesso. E a gente tem toda uma estrutura, às vezes, que não viabiliza esse acesso, que não dá recursos para esse sujeito entender, inclusive, que ele tem um direito de acessar um serviço de saúde, né? Assim, ou da assistência social, ou da educação. Então, assim, esse tanto de barreira de acesso, né, assim, que vai se construindo por uns corpos muito específicos, que parece que mais diminui a possibilidade da construção de um lugar do que ampliar e condicionar o acesso ao lugar enquanto cidadão e de direito, enquanto um sujeito político, né? Então, assim, o que eu acho fundamental é fazer esse resgate dos pilares, do que foram condicionando e orientando a construção dessa política pública, né? Assim, porque não tem que ter nome, não tem que ter partido político, né? Assim, não tem que ter uma posição, é política, é direito, é serviço público, ele foi estruturado, né? Assim, com algo histórico, foi muita luta de trabalhador, de usuário, sabe, assim, que queriam ali condições mínimas, né, visto que a loucura tá aí, que né, a droga tá aí, o que a gente pode fazer para lidar com isso, e não entrar nessa política de extermínio dos corpos,
né, e de segregação deles. Então, que eu acho que esse resgate histórico em relação aos pilares do que vai condicionando a política pública nos orienta muito para que elas servem, o uso que a gente pode fazer delas, diante desses casos graves e essas complexidades sociais que cada vez mais têm ficado agudas aí, né, assim. Então, acho que esse ponto é fundamental, né, do que é quando a gente fala disso, de cuidado integral, de articulação, ter a internação, e isso muito claro, que inclusive está dito em lei, né, assim, como um recurso complementar, né? Ela não é condição para tratamento, ela é um recurso complementar ao tratamento. Dentro de um serviço substitutivo, tem mais de 3 modalidades de tratamento, né? Assim, dependendo da gravidade e da intensidade daquele caso naquele momento. Então, entender também a organização dos serviços, eu acho que possibilita dar o lugar de tratamento que, de fato, ele tem, aonde que é possível um tratamento acontecer e aonde se diz que se trata, né? Então, eu acho que esse também é um ponto muito importante, a gente entender as dinâmicas dos serviços substitutivos, que quando a gente fala de autonomia do sujeito, a gente não está se desresponsabilizando enquanto serviço de saúde, mas que a gente tem que entender que algo do sujeito precisa aparecer, até mesmo para ser um ponto, como se fosse um start para construir um projeto de cuidado, um projeto de tratamento, e algo da singularidade dele, da história de vida dele, como eu já disse, que seja o nome dele, né, assim, para que algo ali a gente possa ser um ponto de partida, senão a gente rotula, a gente prende, a gente bate, a gente coloca condições, e isso entra muito mais numa lógica punitivista do que construtiva de cuidado. Né? A gente não pode encarnar uma lógica de didática, porque saúde é direito. Não tem que ser privilégio. Né? Assim, então, eu acho que outro ponto importante é esse. E o conceito e a política de redução de danos costuma, na verdade, né, é uma lógica de oferta de cuidado e de estratégias que condiciona a singularidade, o que é do sujeito aparecer, que não só essa coisa da droga, da loucura, né, assim, até mesmo para como fazer a partir daquela realidade. Então, o sujeito ele precisa se sentir acolhido, reconhecido, para apresentar quais são os pontos de maior emergência ali em relação à parceria dele com a substância, e a partir disso que ele vai apresentando num serviço que não exige que ele esteja completamente sóbrio para falar, sóbrio para chegar, para tomar um banho, para tomar a medicação dele, ou para ser acolhido, ou para ser escutado, para que ele possa chegar e a partir do que chega ele traz com ele, se constrói estratégias de cuidado. Então, o que a gente vai precisar de fazer nesse caso aqui primeiro? Se ele chega muito intoxicado em um serviço de saúde, a gente vai precisar fazer uma hidratação, né? Aí tá com alguma descompensação, então a gente vai ter que compensar esse cara, né? De alguma forma, assim. Pela via da medicação, hidratação, alimentação, descanso, não sei. Mas a política de redução de danos, ela autoriza e possibilita a chegada desses corpos que ninguém quer se haver. E reconhecendo que a partir da história de vida dele, da complexidade dele, ou naquele momento da impossibilidade dele parar, isso não tem que ser algo que vai impedir que ele possa se tratar. Né? E eu acho que é fundamental dizer isso. A redução de danos não propõe a troca de uma substância pela outra, não. O que a redução de danos propõe é que aquele sujeito troque um pouquinho e tope um pouquinho sair dessa cola com a substância para ver o que mais dá cola na vida dele, para que ele possa se autorizar a ampliar, né? Tem uma forma de dizer da redução de danos que eu acho que ela é muito fácil de compreender, assim, é ampliação de vida. Então, se o que naquele momento vai dar uma condição melhor é que aquele sujeito, ele não precisa de ser atendido, mas se ele está precisando de dormir, tomar um banho, descansar o dia inteiro, quando ele sair ali do Sersan, naquele momento, talvez ele vai sair, inclusive, entendendo que ele pode escolher melhor, e não só continuar no fluxo, no corre, né, assim, nessa intensidade, nessa coisa do prejudicial. Então, a redução de danos, esse conceito, né, que é um conceito que faz todo sujeito de saúde, profissional de saúde pensar em estratégias de cuidados mais acessíveis e mais próximos do que é possível da realidade de cada sujeito, independente do contexto no qual ele está inserido naquele momento.
né? Não tem que estar limpo, não tem que estar sóbrio, não tem que estar falando com metas, muito pelo contrário, tem que estar disposto a criar estratégias a partir daquele momento que é muito complexo. É um horizonte que precisa ser alcançado, né? Eu vejo várias coisas que se assemelham muito à lógica punitivista do direito penal quando a gente não está falando do usuário de droga. A gente está falando do sujeito que pode ser preso, porque eu acho que ele cometeu um crime. Então, me parece que a redução de danos também entra nessa caminhada tão importante. Para fechar, a minha última pergunta para você é: se eu quiser saber mais, lendo, vendo, assistindo, acompanhando alguém, quais são as indicações da Thaís? Tem várias indicações, assim. Eu gosto muito. Tem o Centro de Convivência lá em São Paulo, o Edley. É um centro de convivência que produz muito material audiovisual, flyer e orientações sobre as estratégias da política de redução de danos, assim, sobre como lidar, inclusive orientações sobre um uso mais seguro também. E é interessante que o Edley ele pega de todos os escopos, inclusive as drogas que não sofrem esses estigmas, que às vezes é o que a gente se depara mais, né, com as pessoas que estão em uso mais precários, em situações de vulnerabilidade. Então, trabalha muito esse ponto, né, assim, quem que é usuário de droga que passa e qual que é o que apanha. E também muito no ponto de vista da informação, porque eu acho que isso é importante dizer também, redução de dano, gente, é informação, sabe? É saber com o que é que você está lidando, como que você pode lidar com isso, qual que é a função disso para você naquele momento. Isso te dá recurso de escolher, quando você entende do que é que se trata, né? Então, redução de danos também é trabalhar com informação, assim, para os sujeitos, com os sujeitos. Então, eu acho que, né, tem o site também, mas tem o Instagram, o Centro de Convivência Edley. Tem muito material lá riquíssimo em relação a isso. Tem também o coletivo, né, da Renfa, que é um coletivo aí antiproibicionista também, que eu acho que produz muito sobre isso. Traz muito também do relato, né, de pessoas em situações de vulnerabilidades, enfim, como que elas foram se reinventando na vida aí, e estratégias para isso. E tem muito relato de experiência, que aí eu acho legal para quem quer se aproximar do que é um CAPS, um CERSAM AD. A Fiocruz, quando ela lançou o curso que está até rodando aí no Brasilzão da vida, o Nós na Rede, teve uma mostra de experiências. Então, vários CAPs de interior, que inclusive tem menos recursos, assim, né? Enfim, e como eles fazem e a potência desse trabalho, quando o trabalhador, o usuário, são vistos como cidadãos de direitos, estão implicados ali em fazer um cuidado integral, né? Assim, muito aberto à lógica do território. Então, eu acho que eu posso até mandar o link, Rafael, para você colocar, assim, que a mostra de experiências do Nós na Rede tem muitos vídeos, assim, sabe, de experiências, inclusive de redutores de danos, dentro da favela da Rocinha, no Rio, de negociação direto com o tráfico para conseguir acessar alguns sujeitos que estavam muito desorganizados, estavam precisando de tratamento, assim, desse cuidado, CAPS. Então, eu acho que essa mostra de experiências aí traz muito do que é uma rede substitutiva, do que é um tratamento em liberdade, que não pode ser visto como um tratamento desimplicado e não efetivo. Porque, na verdade, é a liberdade do sujeito de dizer sim ou não, paro ou não paro, quero ou não quero, que tem que estar em jogo, porque é ela que diz sobre muito, né, do que vai advir aí da história de vida dele, e não alguém dizendo por ele, né? Thaís, muito obrigado. Eu acho que com esse episódio, a gente alarga mais ainda o debate. Eu acho que a gente traz muitas questões. Eu espero conseguir desenvolver também para frente, porque são muito explícitas, estão aí na cara de todo mundo. Como eu disse, eu usei Belo Horizonte como o cenário desse episódio, mas não é só Belo Horizonte. Sim. É uma coisa que se expande. E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. E se alguém quiser te achar nas redes, enfim, como que elas podem fazer? O meu e-mail, que eu posso deixar aqui no textinho do podcast, meu celular, eu estou à disposição para a gente trocar. E só um ponto, assim, que eu acho importante de, sim, frisar o recorte de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte sempre foi referência em relação à luta antimanicomial, né? Assim, os serviços substitutivos de Belo Horizonte sempre foram, assim, BH sempre recebeu visita de tudo quanto é interior
para mostrar, né, os moldes do Serção, o que a gente sempre conseguiu sustentar, né, e o que a gente tem visto realmente é algo que é uma violência. A história de Belo Horizonte dentro da reforma. Então, acho que é importante sim o recorte de Belo Horizonte, porque é como se Belo Horizonte estivesse indo contra, né, assim, a um caminho que ele construiu e consolidou e que teve um papel muito importante para outros municípios, né, e neste momento ele está com muita dificuldade de sustentar aí o que ele sempre, inclusive, foi uma referência. Né? Então, por isso que eu falo essa coisa de voltar, do resgate histórico, de ver de que é que a gente está falando, ao invés de falar sem saber, né? Ou achar que a coisa é tão simples assim que dá para colar qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de lugar. Assim. São serviços que têm história aqui em Belo Horizonte. Né? O Serção, o Serção ADs, consultório na rua, atenção primária. E essas políticas públicas de Belo Horizonte, elas precisam talvez voltar um pouco, sabe? Para o que estruturou, para reorganizar e seguir um pouco mais orientadas. Porque é isso, é política pública, né? Não é caridade. E não tem que ser. Não. Bom, com essa, eu agradeço a Thaís mais uma vez e até o próximo episódio.